Se você tem sua Bíblia, você pode abrir Salmos capítulo 27. Eu não sei se você provavelmente sim, já deve ter enfrentado uma situação em ficar sem luz na sua casa, né? Salmo 27. Quando você fica sem luz na sua casa, você percebe que o simples fato de ligar um interruptor é tão especial, né? Que quando você tem, a gente não presta atenção nessas coisas, né? Porque está sempre ali. E no dia que te faz a falta, você está tão acostumado, tua mente está tão acostumada de ligar aquele interruptor que você vai lá e nada responde, né? Nós tivemos essa situação por alguns dias na nossa casa agora. Há uma semana e meia mais ou menos, houve um acidente aqui em Vargem Pequena que queimou uma fase aqui quase de recreio inteiro. E isso afetou a parte elétrica da nossa casa também, porque veio um pico de luz muito forte, queimou algumas coisas aqui. E até você achar o problema, ficamos uma semana e meia sem luz na parte de cima da casa. Então os chuveiros não funcionavam, os quartos estavam sem luz. E eu lembrei de um texto que eu gosto muito, do Salmo 27, que diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? E esse texto, quando ele se refere ao Senhor como luz, ele está se referindo a símbolo de vida e de alegria. A mesma ideia é quando você tem luz na sua casa, ela é símbolo de conforto, não é verdade? Principalmente se a gente está falando de verão no Rio de Janeiro e você precisa de um ar-condicionado, ou você quer um conforto a mais, assistir uma televisão ou coisa parecida, ou no caso de você ter que trabalhar e usar o computador. Então, é um problema, ele é símbolo de conforto. A luz é símbolo de conforto, não é? Você ligar o seu interruptor na casa e a luz acender, o chuveiro aquecer, é símbolo de conforto. Agora, quando se trata do Senhor, ele é símbolo de alegria e de vida na nossa vida. E quando nós experimentamos do Senhor, e quando nós sentimos a falta do Senhor, é como esses dias que a gente passou sem luz. Você vai e ele não está lá, ou a sensação de não estar lá, você não está conseguindo conectar com o Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele faz uma pergunta, e no versículo 4 do capítulo 27, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é a que buscarei, ou aquela que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará. E não só guardará, mas guardará protegido em sua habitação. E no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Isso é uma promessa da alegria e da vida do Senhor Jesus em nossa vida. Muito mais do que uma luz, muito mais do que um chuveiro quente, uma televisão funcionando, um computador também funcionando conectado. Muito mais do que isso. O Senhor é minha luz e é a minha salvação. E é por isso que a gente está aqui essa manhã. Porque nós queremos cantar essa vida que Ele nos traz. Essa segurança que Ele nos traz. Quando você percebe que algo te faz falta, esse suprimento nós podemos encontrar no Senhor. É a necessidade do nosso coração, da nossa vida. Bem-vindo a vocês que nos visitam essa manhã. É bom tê-los aqui em nosso meio. Deixa eu contar uma novidade para vocês. Vocês sabiam que as páginas da Bíblia estão cheias de histórias de centenas de homens e de mulheres bem interessantes? Sabiam disso? Isso não é novidade para ninguém, não é? A gente vai começar uma nova série hoje sobre um personagem especial. Quase todas as histórias contêm uma linha comum. Quase todas as histórias da Bíblia, se você for ler, você vai perceber alguma coisa bem comum entre eles. Não importa se o personagem é rei, ou ele é um camponês, um profeta, um general, um pescador ou um pregador. Quase todas as pessoas mencionadas na Bíblia têm o seu lado obscuro revelado. Não é somente apresentado como a pessoa legal, mas é apresentado as qualidades e também as desqualidades. Se é que existe essa palavra. Não existe, né? Desqualidades. O que seria o contrário de qualidade? Os defeitos, lógico. Claro, eu sabia, mas eu queria só ver se... Olha só, Noé ficou bêbado, não é? Lembra daquilo? Noé plantou uma vinha, fez um vinho lá, ficou bêbado e saiu gritando, pelado.
Abraão, Isaque e Jacó mentiram para livrar a própria pele. Moisés cometeu assassinato, Davi culpado de adultério, João Batista duvidou de Jesus, Salomão idólatra, Pedro negou Cristo, mentiu e negou. E a lista poderia ser mais longa aí, né? Só que todas essas pessoas também tinham muitas qualidades, né? Os versos que nós vamos ver essa manhã nos apresentam um homem, e o nome desse homem é José. Ele foi o 11º filho de Jacó, e o seu nome significa Jeová acrescentou. Agora, ele viveu 110 anos. 110 anos, e não há um único pecado atribuído a ele na Bíblia. Nenhum. Sabia disso? Se ele pecou ou não, a gente não sabe, não está escrito lá, mas nenhum atribuído a ele. Isso é interessante. Você sabia que ele tem um dos maiores espaços dedicado à história dele no Antigo Testamento? Ele e Abraão têm a mesma quantia de capítulos dedicados à história dele, a biografia, 14. 14 capítulos para cada um. Só que a vida de José contém 25% de versículos a mais. Então ele é um dos que mais aparece, mais tempo dedicado no Antigo Testamento em termos de descrever a biografia desse homem. Agora, no Novo Testamento, ele é mencionado apenas 4 vezes. Só 4 vezes. Interessante, né? Mas além de ser um homem incrível, o estudo da vida de José é valioso porque ele destaca um modelo naquilo que cada crente deveria lutar para ser. E nós vamos começar uma série na vida desse homem que se chama E Deus Transformou em Bênção. É basicamente o que ele passa na vida dele, e no final ele mesmo diz: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção. Quando ele fala para os irmãos dele, né? E é basicamente o que nós também na nossa vida passamos. Às vezes passamos por dificuldades, mas no final Deus os transforma em bênção. E a gente perde muitas vezes a chance de assistir de camarote Deus agindo, né? Reclamamos mais. Mas enfim, isso é uma outra história. Vamos, essa manhã, antes de a gente ler, o texto que a gente vai usar para E Deus Transformou em Bênção é Gênesis 50, versículo 20, né, como base para essa série. Mas antes de começarmos a ler esse texto, eu pensei na vida desse homem e fiquei imaginando como é que será que essa coisa aconteceu toda. Ele era o 11º homem, 11º filho de Jacó. Numa sociedade patriarcal, onde quem tem mais proeminência é o filho mais velho. E aí imaginem vocês encontrar uma mina onde ninguém dá nada por aquela mina. Né? E você vê algo naquela mina e diz: puxa, isso aqui pode ser valioso. E você desenterra aquela pedra e todo mundo ri de você. Diz: ridículo! Isso não vale nada. Você vai dedicar um tempo de trabalho para nada. Só que no final, mas você não acredita naquilo, né? E você continua desenterrando aquela pedra, e no final, depois de lapidar toda, ela se demonstra uma pedra super preciosa e extremamente valiosa. E é basicamente isso que é a vida de José. É um ouro encontrado numa mina improvável. Uma mina bastante improvável. E vamos ler então o texto. Se você tem sua Bíblia aí, é bom que você abra, senão a gente tem aqui projetado. Vamos ler então Gênesis capítulo 30, versículo 22 a 24. Então Deus lembrou-se de Raquel. Vocês já vão entender o contexto desse texto. Então lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E deu-lhe o nome de José e disse: que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Muito se tem falado nesses últimos tempos sobre famílias disfuncionais. E infelizmente é uma realidade aí no momento em que a gente vive, famílias disfuncionais. Eu percebo que muitas casas, muitos lares estão realmente em crise. Divórcios, conflitos de todos os tipos, pais ausentes, entre outros males, deixaram a família em frangalhos.
abalaram completamente a base da família. E em muitos casos, parece que as crianças que nascem nesse meio não têm chance nenhuma no futuro. Porque são criados num meio bastante disfuncional. E nós somos ensinados, desde que nós vamos na escola, fomos ensinados que nós somos produtos do meio em que vivemos. Não é isso? O ser humano é produto do meio em que vive. Você já ouviu isso várias vezes, né? Eu cresci ouvindo isso o tempo todo. Somos ensinados que onde nós nascemos e crescemos afeta a nossa vida de tal forma que vai orientar o nosso futuro. Para sempre. Até certo ponto, todos nós somos produtos da forma como nós somos criados. Até certo ponto, eu concordo com isso. Trazemos conosco certos costumes, hábitos, características do lar em que nós crescemos, mas, felizmente, isso não é verdade em todos os casos. José joga por terra essa teoria. Antes de José ser jogado num poço, antes de servir como escravo na casa de Potifar, antes de ser esquecido numa prisão, antes de se tornar primeiro-ministro do faraó no Egito, José passou seus anos de formação em uma casa marcada por tristeza, pecado, conflitos e lutas. No entanto, José se tornou um grande homem de Deus e foi usado por ele, num lar disfuncional. Ele veio de um lar disfuncional. Hoje eu quero examinar, então, os primeiros anos da vida desse homem, né, e como essa transformação, né, essa formação nos anos de infância dele foram importantes em tornar um menino em um homem de caráter. Nós vamos começar primeiro a ver o milagre do nascimento desse homem. Eu disse antes para vocês que ele era o 11º filho de Jacó. Numa sociedade patriarcal, onde o filho mais velho tinha a proeminência. Ele era o 11º, quase o penúltimo, né, na verdade. E nesse milagre do nascimento dele existe um testemunho, né? José nasceu em uma família envolvida em controvérsias. Primeiro, seu pai Jacó se apaixonou por sua prima, que se chamava Raquel. Ele concordou em trabalhar para o pai dela, né? Por 7 anos, não é verdade? Por 7 anos ele concordou. Ok, trabalhou 7 anos e depois, no fim dos 7 anos, o dia do casamento chegou. Diz o texto bíblico que Jacó estava tão apaixonado por Raquel que os 7 anos pareciam dias, de tão rápido que passou. Finalmente ele estava lá na tenda. Não era casamento como nos dias de hoje, que o noivo fica aqui na frente, a noiva vem entrando, os convidados levantam, tem padrinhos e tudo mais. Era diferente. Naquela época, o homem esperava a sua esposa na tenda. O pai da noiva mandava a esposa para a tenda do futuro marido. Jacó estava lá dentro da tenda, esperando a Raquel chegar. Mas aí o enganador foi enganado. Lembra que José significa o enganador. E o enganador foi enganado pelo próprio tio, que mandou a filha mais velha, Lia. Você já pensou? Ele passa a noite de núpcias, acorda no outro dia e dá de cara com outra pessoa. Aí ele vai e confronta o sogro, diz, que é isso que você me fez? Aí ele diz, olha só, aqui o costume nosso é casar com a mais velha. Ele diz, mas eu quero a Raquel. Tudo bem, você pode casar. Quanto tempo mais ele teve que trabalhar? Mais 7 anos. Mas quanto tempo demorou para ele casar com a Raquel? 1 semana depois. Sabia disso? Ele casou com Raquel uma semana depois de ter casado com Lia. Em 1 semana, esse homem tinha 2 mulheres. E não só 2 mulheres. As 2 eram irmãs. Nós temos todos os ingredientes para uma panela de pressão emocional aqui, não é verdade? E não é só isso. A preferência por Raquel era visível. Ele amava Raquel. A Lia ele suportava. Consegue imaginar isso agora? Ok. Só que daí acontece, no decorrer de uma semana, Jacó então agora é casado e elas começam então a engravidar. Uma delas. Justamente aquele com quem ele não era apaixonado. Ela começa a engravidar, não só uma vez, mas 4 vezes em seguida. E ela dá luz a 4 filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Eu sei que vai ficar confuso. Então o que eu fiz? Eu fiz um pequeno cronograma aqui. Vamos lá. Jacó, está lá ele. Ele casa com Lia primeiro, depois com Raquel.
Lia começa a engravidar. E ela tem Rúben, Simeão, Levi e Judá. E Raquel? Nada. O que a Raquel faz? A Raquel começa a pensar, puxa vida, dentro de uma sociedade daquela época, a maior maldição na vida de uma mulher era não poder ter filhos. E ela começa a imaginar, o que eu vou fazer? Ela teve uma ideia. Já sei, eu tenho uma empregada. E eu vou fazer com que ela tenha relações com Jacó, e os filhos que dela nasceram, você sabe como é que eles faziam na época? Ela ficava esperando de joelhos, assim. Quando a criança nascia, isso é costume hebraico, caía sobre os joelhos dela, era como se ela tivesse dado à luz. Foi assim com Sara também, Abraão. Ela pegava sobre os joelhos, era como se a própria mulher desse à luz. E ela então dá Bila para Jacó. Fala, Jacó, é o seguinte, eu não posso ter filhos, mas está aqui a minha empregada. E ela então engravida, Bilá engravida e tem filhos, Dan, Naphtali. Muito bom. Só que a Raquel nada. Aí o que acontece com Lia? Lia começa a ficar enciumada, fala, puxa vida, eu também quero ter filhos, mas não consegue mais depois de 4. Ela tem uma mulher também, uma outra, Zilpa. Ela falou, vou fazer a mesma coisa, entrega a Jacó uma outra mulher. Aí então Zilpa engravida e começa a ter Gade e Aser. Só que daí uma coisa bem bonita acontece. Lia engravida, vamos lá, Lia engravida e tem um filho, Isacar, pode ir mais. Zebulon e daí Diná. Agora nós temos uma coisa bem interessante aqui. Agora nós já temos aqui, quantos filhos ali? 11. Mas uma era filha, né? Não contava, exatamente, não contavam as mulheres na época. Não se contava. Então, eles vão dizer que tem 10 filhos. Não significa que o pai não amasse, tá? Não era nada disso, não significa isso. Agora a Raquel entra em pânico. Porque a outra ali, olha só, é um monte de filhos, né? E a Raquel nada. Agora eu fico imaginando, Jacó tem 10 filhos, uma filha, mas sua esposa amada, que era Raquel, nada. Eu fico pensando nessa situação toda, como que o homem lida com isso, né? E eu acho que ele deve ter clamado ao Senhor também, assim como Raquel fez. E então, finalmente, diz o texto que Deus ouve Raquel e ela tem 2 filhos. Primeiro é José e também Benjamim. E aí encerra a conta, porque, puxa vida, depois de tantos filhos, né? Você e eu estamos aqui nessa manhã hoje porque Deus, em sua sabedoria, decidiu mudar-nos ou mandar-nos para esse mundo. A vinda de José para esse mundo foi uma intervenção de Deus. Ela era estéril, não podia ter filhos. Não foi um acidente. Não foi. Sua vida também não é um acidente. Você está aqui porque Deus um dia interveio na história e mandou você para cá. E você vive o tempo nesse momento exatamente onde Deus quer que você esteja, no momento certo. Você não está no lugar errado, não está no momento fora do tempo. Você não é um acidente de percurso, é vontade de Deus. Isso por si só é um testemunho da tua vida. Todos nós temos um testemunho. O fato de termos nascido e ser quem somos, estar onde estamos, é um testemunho por si só. Assim como foi na vida desse homem. Foi uma intervenção divina, não foi homem, não foi nada, não foi in vitro, nada disso. Né? Foi intervenção de Deus. Também, além de ter sido, pode passar isso, Cláudio, além de ter sido um testemunho para aquele momento, não só na vida de José, mas na vida de Raquel, na vida de todas as pessoas, um testemunho, o nascimento desse homem, ele também era uma bênção, o nascimento dele, tinha a bênção do seu nascimento. Certamente Jacó estava orgulhoso de todos os filhos, e certamente ele estava satisfeito também com a filha que ele tinha. Mas ainda faltava uma coisa, enquanto observava essa mulher, o seu coração provavelmente sofria. Finalmente, quando Deus ouve, né, Deus traz essa bênção para dentro da vida desse homem chamado Jacó, o enganador. Ele é abençoado com os filhos da mulher amada. Não é assim que o nascimento de um bebê afeta a nossa casa? Não é? Esses pequenos ditadores enrugados, né? Quando eles chegam na nossa casa, eles são pequenos ditadores, né?
Você não consegue mais dormir, não é verdade? Você não consegue mais dormir direito, como você costumava. Depois, com o tempo, você vai voltando ao normal. Mas são pequenos ditadores que, quando eles abrem o biquinho, você ou tem que trocar, ou tem que alimentar, ou estão com frio, sei lá. Sempre estão reclamando, né? Nunca está bom. Mas mesmo assim, eles trazem consigo tanta alegria. Mas tanta alegria e satisfação, que não dá para explicar. Foi também uma bênção na vida de Jacó. Eu acho que, com tantos filhos dentro da casa, quando vem José, da mulher amada dele, traz aquela satisfação, não é? E também o momento em que esse homem nasceu. O momento do nascimento de José. José, como eu disse antes, era o 11º filho de Jacó. Rúben era o primogênito. De qualquer forma, José entrou nessa vida em desvantagem. O mais velho sempre era o mais importante na família daquela época. Não parece que havia muita esperança para o futuro dele nessa família. Sabe, eu fico imaginando o que era esse José na vida dos irmãos. Todo mundo zoando ele. Já pensou? Porque primeiro nasceu ele, o único filho de Raquel. Os outros tinham vários filhos da mãe. Você já pensou, todo mundo zoando e sacaneando ele? Dá para usar essa palavra? Dá para usar? Já usei, né? Mas fica infernizando a vida dele lá o tempo todo. E você pode olhar talvez também para a sua própria vida nesse sentido. E sentir que tudo está contra você, né? Eu acho que o Senhor não errou de plano na sua vida. Às vezes a gente tem a impressão que tudo é contra nós, né? Assim como foi na vida de José. Tudo era contra ele, a família era ruim, desestruturada. Pai tinha 4 mulheres, um bocado de filhos, era enganador. Enganou o tio, o próprio tio dele também. Teve que fugir de noite, desesperado. Ele não tinha esperança, praticamente era tudo contra ele, mas não dá uma ideia, às vezes, que a nossa vida é assim também? De que nós temos a impressão de que tudo é contra nós. Mas agora, eu quero junto com você imaginar a confusão aqui da infância dele. Um pouco dessa confusão. As áreas negativas da infância de José. A educação que José recebeu não foi fácil. Na verdade, seus primeiros anos foram um campo minado. Ela não sabia onde pisar aqui, imagina. Coitado dessa criança, né? É surpreendente que alguém pudesse sobreviver num ambiente tão contrário na vida dele, né? Dores, tumultos, e ele ainda assim manteve a sanidade, integridade e as emoções dele intactas. Né? Uma pequena lista do que esse menino viveu. Não tenho ali citado, então eu vou falar só para você. Seu pai vivia com 4 mulheres na mesma casa. Ainda jovem, ele viu seus pais fugirem da casa de seu avô Labão. Seu avô perseguiu a sua família. Jacó e Labão fizeram um acordo de se manterem longe um do outro. José nunca mais viu o seu avô. Enquanto viajavam, Esaú, o tio, que é irmão de Jacó, veio em encontro à comitiva. Jacó ficou com medo, achando que o irmão ia matar ele, mandou na frente o gado, mandou as mulheres, os filhos na frente para ir acalmando o coração do irmão. A irmã de José, a Diná, a única filha, é estuprada. Ela sofre estupro por vários homens e os seus irmãos, Simeão e Levi, se vingam e matam todos os homens da cidade. Débora, a enfermeira de Rebeca, morre. Jacó não faz nada para consertar as coisas. Raquel, a mãe de José, morre ao dar luz a Benjamim, seu irmão mais novo. Rúben, o seu irmão mais velho, tem um caso com uma das esposas de seu pai, e Jacó fica sabendo e não faz nada. Isaac, o avô paterno de José, morre. Jacó era um pai passivo que permitia seus filhos agirem como eles quisessem, sem corrigi-los. Jacó tinha filhos favoritos e não escondia o fato. Ele amava mais a José do que os outros. Imaginem só, José estava cercado de tragédias, estupro, incesto, assassinatos, traições, intrigas, idolatria, ciúme, morte, ódio. Esse era um ambiente bem hostil para criar uma criança, não é? E aí vem José no meio desse momento todo. De onde vem toda essa disfunção familiar? Essa disfunção familiar começou quando Abraão pediu que a sua mulher mentisse para Faraó, dizendo que era irmã de Abraão, para que ele não fosse morto.
E foi passado para o seu irmão Isaac, para seu filho Isaac. Também Sara deu Agar a Abraão, né? Todas essas coisas. Os problemas naquela família são os mesmos problemas que as famílias enfrentam hoje em dia. Nós passamos para frente todos os problemas de geração em geração. Olhe para a sua vida. Uma grande parte do que você é foi passado para você. E uma grande parte do que os seus filhos serão é o que você está passando para eles. Por isso é tão sério o que a gente ensina para os nossos filhos, os valores que a gente está levando. Mas também havia áreas positivas na vida desse homem, não era só problemas. As áreas positivas era que houve momentos ao longo do caminho dele que fizeram muitas coisas, muita diferença na vida dele. Deixa eu compartilhar algumas com vocês essa manhã. Seu pai teve um encontro com o Senhor, que transformou a vida dele para sempre. De Jacó, enganador, ele se chamou Israel, príncipe com Deus. Deus levou Jacó de volta a Betel. Jacó chamou a sua família para adorar a Deus. E lá ergueram um altar para adorar o Senhor. E lá ele testemunhou o seu primeiro encontro que ele teve com o Senhor. E também Gênesis 35:5 nos mostra que enquanto a família viajava, eles desfrutavam da proteção divina, porque havia muitos hordas de assalteadores em volta. Então havia pontos positivos. Como eu disse, a maioria de nós pode encontrar falhas em nossa própria educação. Talvez a forma como eu fui criado, ou você foi criado, existe falhas, se nós olharmos bem de perto. No entanto, a maioria de nós pode olhar para trás e ver momentos em que Deus revelou a sua mão em nossa vida. Eu lembro de pessoas que marcaram a minha vida, pessoas, orações, sermões, pessoas com palavras de sabedoria que foram tão piedosas em minha vida, que mudaram, transformaram a minha vida, que deixaram marcas, apesar de ter tido uma educação falha. Você nunca pode subestimar, né, a importância das influências positivas sobre a vida de uma criança. Às vezes a gente pensa assim, puxa, eu mando meu filho para a igreja, ele tem só 30 minutos de ensino bíblico, mas não subestime esses 30 minutos, porque podem talvez nortear a vida dele para sempre. Nós não podemos subestimar essa importância. No caso de José, as influências positivas parece que tiveram mais impacto do que as negativas. Mas também a vida dele tem uma mensagem para mim e para você. E nós vamos ver isso agora, nesse momento. A vida de José tem uma mensagem para a nossa vida, nesse momento pós-moderno que a gente vive. Se os primeiros anos da vida dele nos ensinam alguma coisa, é o fato de que a nossa infância necessariamente não tem que nos arruinar agora que somos adultos. O que eu quero dizer com isso? Nosso passado não tem o poder de definir você. Você não tem desculpa de dizer, meu pai fazia, por isso eu sou assim. Minha mãe fez isso, por isso eu sou assim. Não existe isso. Você escolheu ser assim. Porque se você olha para a vida de José, você vai perceber que ele tinha todos os motivos para ser pior do que os irmãos. Mas não foi. Tanto é que viveu 110 anos e nenhum pecado é atribuído a ele, pelo menos não pecados gritantes que aparecem. Se ele pode ser culpado de alguma coisa, talvez seja de altivez, porque ele chega para os irmãos e diz, olha só, é o seguinte, tive um sonho, meu feixe ficou em pé, onde vocês se curvaram diante de mim, um fedelho, falar isso para os irmãos mais velhos. Talvez esse pecado ele possa ser culpado disso, mas o fato é que a tua criação não pode definir você, não tem esse poder de definir você. As pessoas é que decidem ser assim. Fui criado assim. Minha mãe tinha mau humor, talvez por isso eu sou mal-humorado. Eu amo a minha mãe, amo mesmo. Só que minha mãe tem um problema, ela é muito negativa. Eu acho que eu fui ao extremo, eu quero tudo extremamente positivo, eu quero que a coisa seja sempre positiva. Se alguém falar alguma coisa negativa, já me tira da zona de conforto. Mas a minha mãe era extremamente negativa. A gente chegava e falava alguma coisa para ela. Puxa, olha só. Ela dizia, isso não vai dar certo. Porra, não! Eu tinha esperança nisso. E ela dizia, não vai dar certo. Extremamente negativa. Talvez agora ela mudou um pouco, mas era assim. Eu não posso permitir que aquela influência dela me defina também como pessoa negativa. As pessoas escolhem ser. Jogar a culpa das nossas ações sobre pessoas em nosso passado nada mais é do que uma cortina de fumaça para encobrir um coração que se recusa a arrepender e abandonar pecado. É uma cortina de fumaça.
Não esconde nada. É uma desculpa. Dizer, eu sou assim porque meu pai fez, porque eu sou assim porque... Não é verdade. Cortina de fumaça. Seu passado nunca deveria ser autorizado a definir você. A fazer de você quem você é hoje. Também, além de ter uma mensagem de esperança, a vida de José também tem uma mensagem de um lar. Se nós não temos nenhum princípio para tirar da casa de José, uma coisa nós podemos fazer. Nossas casas deveriam ser um santuário. Cada mãe e cada pai aqui nesse lugar, nessa manhã, deveria cair diante do Senhor e pedir ajuda para fazer do seu lar um santuário, um lar piedoso. Um lugar onde o padrão de Jesus é seguido, onde louvores são ouvidos, onde Ele é o Senhor, onde Ele é homenageado. O que está acontecendo com as famílias hoje em dia? As famílias cristãs não fazem do seu lar um santuário, onde a criança sabe, aqui vai ter louvor, a Bíblia vai ser lida, histórias da Bíblia vão ser ensinadas, orações vão ser erguidas. O padrão aqui é Cristo. Aqui Ele é o homenageado. Nossas casas devem ser lugar onde os filhos ouvem o Evangelho. E não somente ouvem, mas veem o Evangelho ser vivido na prática, na nossa vida. Nossas casas deveriam ser o lugar onde a Bíblia é lida, onde ela é honrada e vivida. Essa é uma mensagem que pode transformar a vida desses pequenos que a gente tem sob nosso cuidado. Esses pequenos ditadores enrugados. Se você não tem filhos, você deve orar para esse mesmo fim também. Mas também tem uma mensagem de ajuda. Enquanto pensava sobre os problemas que atormentavam os primeiros anos na vida de José, enquanto pensava sobre isso, eu percebi que é uma grande bênção que eu posso levar comigo hoje. Eu posso regozijar que Deus foi capaz de pegar um minério, que era a vida de José, refiná-lo e moldá-lo em ouro puro para a glória dele. Olhando para José e considerando todos os seus problemas e disfunções de sua família, teria sido fácil concluir que ele não tem valor nenhum da família que ele veio. Mas Deus tomou essa vida e o transformou em um dos maiores homens da Bíblia. Isso me dá esperança como pai, sabia? Isso me dá esperança como um pai. Eu sei que cometo erros criando meu filho. Cometo muitos erros. Mas é um conforto saber que Deus pode superar as minhas bobagens na vida dele e usá-lo para a glória dele. Isso também me traz conforto e esperança como pastor. Eu sei também e vejo que crianças que crescem hoje são como cartas marcadas. Esse aí vai ser nada. Eu percebo isso. E é um conforto saber que Deus pode operar na vida dessas pessoas também. Mesmo que elas, quando você vai para aqueles lugares, igual ia com a ONG nas favelas, e você olha para as circunstâncias da vida deles, e você diz, puxa, esses aí são como cartas marcadas, estão fadadas ao fracasso. Mas quando eu vejo uma história como essa de José, isso me dá esperança. Me dá esperança também como pessoa. A história da vida de José. Quando eu penso em meu próprio passado, e a bagagem que eu carrego, até hoje eu sinto-me encorajado. Eu sinto encorajado, a vida de José me encoraja a entender que Deus pode me usar apesar de quem eu sou. Apesar de quem eu tenho sido, do que eu tenho visto e feito. Eu espero que a vida dele, de José, também lhe traga esperança. Porque ele fez a mesma coisa na vida, não só minha, mas na vida de tantas outras pessoas. E eu quero concluir com isso essa manhã. Quando Deus procurou um apóstolo para os gentios, Deus não foi numa igreja procurar um apóstolo. Deus foi a uma mina improvável que se poderia imaginar. Cavou lá um minério, lapidou ele, refinou, modelou, e quando finalmente saiu, apóstolo Paulo. Quando Deus escolheu um novo rei para o seu reino, para o reino de Israel, ele não foi no palácio de Saul buscar, mas ele foi numa mina bem improvável, numa mina de cabras e ovelhas bem improvável, pegou aquela peça, lapidou, limpou, moldou, e no final
Davi estava lá. Quando Deus procurou um homem para liderar o seu povo para fora do Egito, ele não foi no palácio de Faraó, ele foi lá no meio do deserto, esquecido, um homem não de 40 anos, mas de 80 anos, esquecido pelo tempo, numa mina improvável, tirou aquele minério, limpou, moldou e refinou, e no final tinha Moisés. Talvez você seja um minério também de uma mina improvável, onde ninguém dá mais nada, porque você teve um passado horrível, uma criação ruim. Talvez você seja esse minério, mas Deus pode ir lá, tirar a terra, limpar, moldar, lapidar, purificar e trazer de volta aquilo que ninguém dava mais nada por. Pode ser feito. Se Deus fez isso, Ele pode fazer na sua vida. Se fez isso na vida de José, faz na sua também, faz na minha também. O nosso passado não tem o direito de definir quem nós somos hoje. Se meu pai pecou, eu não preciso necessariamente pecar na mesma área. Se a minha família era disfuncional, a minha família não precisa ser. Nós temos condições, com a ajuda do Espírito de Cristo, de mudar essas coisas em nossa vida. Nós podemos mudar com Cristo. Podemos. E a Bíblia, a igreja, ela está repleta de histórias de pessoas como essas, que eram minérios de uma mina improvável, mas que Deus transformou. Deus pode nos usar, a despeito do que o mundo pensa de você. Ou mesmo do que o passado tentou fazer com sua vida. Não tem essa música que a gente canta aí o tempo todo, se tentaram matar os seus sonhos? Não gosto muito dessa música, mas ela é basicamente isso. Se tentaram, o passado às vezes tenta isso na nossa vida, né? Acabar com a gente, mas não precisa. Deus pode moldar a nossa vida. Deus pode fazer isso. Que Deus nos ajude a confiar no poder e na ação desse Deus, que pode transformar um minério de uma mina improvável numa pepita de ouro valiosa, que é a sua e a minha vida. Deus pode fazer. Mas para isso, nós precisamos não nos basear numa cortina de fumaça, culpar o nosso passado por quem nós somos, pelas atitudes que nós tomamos hoje. Isso não funciona, isso é uma desculpa só. Assumir os erros é uma coisa importante. Eu sou assim porque eu decidi ser assim, não é bom, não quero, eu quero abandonar isso, deveria ser uma atitude nossa. Abandonar coisas. Vamos ser que nem José. Embarcamos hoje, eu sei que é só a introdução aí da vida dele, para vocês entenderem quem ele é, para onde ele estava indo. Nas próximas semanas a gente vai entender um pouco mais o que Deus fez através da vida desse homem. Que Deus nos ajude. Quero encerrar nessa manhã orando ainda, buscando ainda a graça de Deus para o nosso dia, que nós possamos pensar um pouco sobre esse José, sobre as perspectivas tão fracas que ele teve, né? Mas que no final Deus transformou tudo em bênção. Vamos pensar nisso nesse dia. Minha oração é que você vá para casa, mas isso fique no seu coração. Pai de amor, muito obrigado por esse tempo. Te agradeço essa manhã por cada pessoa que pôde vir aqui, por esse ajuntamento que a gente pôde ter nesse dia. Obrigado por tua palavra que nos mostra que homens, assim como José, são exemplos para nós como cristãos no dia de hoje. Pessoas que não se conformam com as circunstâncias e não se amoldam a essas circunstâncias e costumes, mas que lutam e dependem do Senhor para fazer diferente. Minha oração nesse dia é que nós possamos também ter atitudes diferentes, que a gente possa pensar diferente. E se nós tivermos uma educação falha, que nós não a usemos como base para quem nós somos hoje, mas que possamos reconhecer que quem nós somos hoje é resultado de uma decisão nossa lá no passado. Então nos ajude, Deus, a tomar uma decisão de mudança também. Traga à nossa mente áreas da nossa vida que precisam ser abandonadas, que precisam ser melhoradas. Traga convicção em nossa vida. Que a gente não ouça isso de outras pessoas, mas que nós possamos ouvir isso do Teu Espírito, falando intimamente em nosso coração. Que tenhamos convicção própria e que possamos depender do Senhor, para que a mudança possa realmente acontecer. Nesse dia eu peço que a Tua palavra continue nos impactando durante esse dia e que possamos continuamente
continuamente depender do Senhor. Eu oro porque a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Vão em paz, Deus abençoe vocês. Mas não saiam sem antes dar um abraço em cada um aí, é muito importante. Deus abençoe.